Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre um tema que tem me irritado há muito tempo. Na verdade, eu não vou nem dizer me irritar, porque ele costuma mais me fazer rir, que é quando eu vejo um bando de artistas que não entendem porcaria nenhuma de filosofia, de ciência política, de história, mas de nada, vem se meter a dar palpite em política, tá? E eu não tô falando isso necessariamente por causa desses artistazinhas da Globo que querem falar se o atual governo é bom ou ruim. Eu tô falando de qualquer situação. Vocês todos sabem disso, né? Que fez parte desse projeto da Escola de Frankfurt usar o apelo que a cultura popular tem com a população aí desde os anos 50, né? Todos esses caras da Escola de Frankfurt perceberam o quanto que a música popular, por exemplo, e os ídolos da música popular moviam as multidões. Eles, percebendo esse potencial, começam a instrumentalizar os artistas para que eles fossem veículos de difusão dos seus ideais políticos. E assim, não necessariamente dos seus ideais políticos, mas para que eles servissem como cabo eleitoral mesmo, né, involuntário. Justamente porque o artista não entende nada de filosofia, adulação, política, etc., muitos deles caem como patos, né? Eles, movidos por vaidade ou simplesmente presas da própria ignorância, saem por aí dando um monte de palpite, um mais estúpido que o outro, são palpites totalmente vexaminosos e constrangedores, saem aí dando palpite achando que estão abafando. Contudo, como o mês de julho é o mês da Revolução de 32, né? Para vocês que não sabem, para a gente aqui de São Paulo, o mês de julho é muito importante porque ele remete à Revolução Constitucionalista de 1932. E nessa revolução, o que ocorreu? Os paulistas, desde 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder, não se conformam com o fato de que o Getúlio, ele não cumpre a palavra. Então, em 30, fica estabelecido que o Getúlio deve apresentar uma nova Constituição. Isso não acontece. Depois de 2 anos de protesto, isso tudo culmina numa guerra que começa em 9 de julho. Se você já veio para São Paulo, você já deve ter passado pela Avenida 23 de Maio, pela Avenida 9 de Julho e já deve ter passado inúmeras vezes pelo Obelisco do Ibirapuera, que é um monumento comemorativo dessas batalhas. Foi uma guerra civil que contou com a participação de muitos voluntários, ou seja, pessoas que realmente acreditavam que era possível vencer um cara que já mostrava desde o início que era um tirano. E por que eu tô falando disso? É o seguinte, como o mês de julho sempre para nós aqui em São Paulo nos faz recordar da Revolução Constitucionalista de 1932, a edição da Esmeril de julho é totalmente dedicada a esse tema. E quem eu retratei na sessão Vida e Legado? Ninguém menos que o poeta Guilherme de Almeida. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Guilherme de Almeida, mas ele simplesmente é conhecido como o príncipe dos poetas. Embora ele tivesse relações com todos aqueles poetas modernistas, ele está muito além de todos eles juntos. Ele escreveu nos mesmos jornais, acompanhou, mas ele é um cara clássico. Ele é um cara que tem um requinte formal que poucos poetas naquela época alcançaram. E ao mesmo tempo em que ele era um artista refinadíssimo, ele tinha uma enorme cultura política. E justamente, imbuído dessa cultura política, ele não ficava falando aqui e ali, fazendo de frescura ou ouvindo bobagem dos outros. Sabe o que o Guilherme de Almeida fez em 1932? Esse que é um artista para quem a gente deve tirar o chapéu e que a gente pode sim ouvir com respeito. Ele simplesmente foi para o campo de batalha. Como todos os outros voluntários, tinha gente de todo tipo de classe social, em diversos níveis de ignorância, mas estava ali, todo mundo junto por uma ideia em comum. Qual era essa? Precisamos de uma Constituição decente. Vocês sabem, né? O problema do Brasil é a instabilidade constitucional. Desde o final do século XIX, a gente tem uma Constituição depois da outra, uma mais porcaria que a outra, e a gente não resolve o problema. Como diz meu amigo Paulo Seixotene, é porque todas as constituições que se apresentam são feitas por um brasileiro ideal e não para o brasileiro real. Guilherme de Almeida, que foi um brilhante tradutor dos clássicos gregos, que foi um dos maiores poetas que o século XX viu aqui no Brasil, justamente foi um cara que já tinha essa percepção. E porque ele tinha essa percepção, ele fez parte dos batalhões durante essa guerra civil
exigindo de Getúlio Vargas uma Constituição. Eu tenho muitos livros do Guilherme de Almeida, mas um dos meus favoritos é a obra de estreia dele, que chama Nós. É um livro muito bonito, né, que eu indico para vocês. Eu convido todos vocês, em homenagem a Guilherme de Almeida, que é um artista que deveria ensinar para qualquer artistinha brasileiro o que é ter posicionamento político, em homenagem à memória do Guilherme de Almeida, eu queria convidar todos vocês a conferirem a edição de julho da revista Esmeril, que sai agora, sábado, dia 25 de julho, trazendo também, além da vida e legado do Guilherme de Almeida, uma entrevista com o autor deste outro livro, Inverno Escarlate, Eric Apolinário, que é um jovem historiador lá de Itapira, de 30 anos de idade, que nos últimos 10 anos tem investigado detalhes da Revolução Constitucionalista de 32, porque ele diz, caramba, a gente olha para o lado, isso aconteceu no quintal da nossa casa, como é que foi? A novidade esse mês é que as entrevistas para Esmeril vão ser todas disponibilizadas em vídeo, e ao longo das entrevistas eu vou projetando uma série de fotografias e documentos de época que acompanham o relato do Eric. Então a edição de julho da Esmeril está particularmente interessante porque ela tem inovações formais, ela trata de uns problemas mais sérios que a gente tem no Brasil, que é a ânsia popular por ter uma Constituição que realmente seja a cara do povo, que tenha como tinta a vontade do povo, e ao mesmo tempo a gente mostra o que foi um artista realmente consciente de seus próprios valores políticos, que era movido simplesmente pela sua consciência e não pelas vontades de uns poderosos que os faziam de idiotas. Nessa edição, a gente tem mais uma novidade, além das entrevistas em vídeo, que é a coluna sobre as relações entre futebol e política, escrita pelo Paulo Sanchotteni. Por que é que a Esmeril tem que ter uma coluna sobre futebol? Porque o futebol é um elemento vital da nossa cultura. E, curiosamente, acreditem vocês ou não, os artistinhas da Globo acho que nunca teriam ideia disso, mas a história dos campeonatos que a gente sempre teve no Brasil, ela é paralela a como se lidou com o federalismo na história do Brasil. Quer entender melhor o que é federalismo? Confira também essa edição. Essa coluna do Paulo Sanchotteni tá especialmente bonita e ela é também uma maneira de dizer: política e futebol se discute? Sim, se discute. Não só se discute, como também se compara. Então a gente está afim realmente de quebrar uns paradigmas imbecis, e para quebrar esses paradigmas imbecis e fazer uma homenagem à história, à nossa história, a gente tá aí com essa edição de julho, certo? Então se você tá de saco cheio de ouvir artista idiota falar bobagem sobre um tema que nem nunca entendeu na vida, dê uma segunda chance àqueles artistas que já se envolveram intimamente com política, mas porque entendiam exatamente o que estavam fazendo e onde queriam chegar. Guilherme de Almeida é um cara que merece ser lido, que merece ser conhecido, que merece ser comemorado. Então, eu não vi a hora de poder escrever sobre ele. Eu aproveitei a oportunidade, já que em julho a gente vai falar sobre o que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Confira lá, se você não é assinante, entre agora no site, garanta a sua edição e depois manda um e-mail pra gente para dizer o que você gostou na revista e o que você acha que está faltando, porque a nossa ideia é melhorar sempre e é falar sobre quem nós somos. Porque falar sobre quem nós somos é algo muito mais interessante do que ficar sonhando com quem nós gostaríamos de ser, certo? Obrigada aí pela companhia e até o próximo vídeo.